Sejam todas bem-vindas a esse espaço de cura, de muita luz. E hoje eu estou muito feliz em receber cada uma de vocês. E o que eu posso dizer também, além de receber vocês, que esse espaço, o Reiki Deki, ele não é só um espaço de Reiki, ele é um espaço de acolhimento, de alma, de coração. Então, eu desejo a todas vocês que vocês tenham o proveito máximo desse espaço hoje, desse mini curso, que é uma iniciação do Reiki nível 1, para que vocês entendam. E eu quero que vocês pensem agora o que vocês buscam nesse exato momento na vida de vocês. Agora vamos todos fechar os olhos, relaxar, colocar as mãos em cima das pernas, com as palmas para cima. Vamos mentalizar nesse momento que há uma luz em cima do topo da nossa cabeça e nesse momento ela vai nos guiando, nos auxiliando a nos encontrarmos com nós mesmos. E esse sentimento, ele está muito profundo no nosso coração e na nossa alma. Agora, nesse momento, vocês respirem 3 vezes profundamente. Inspira, segura e solta. Inspira, segura e solta. Mais uma vez, inspira, segura e solta. Agora vocês podem abrir os olhos. E agora nós vamos dar início à nossa prática, ao nosso curso. E espero que vocês nesse momento consigam sentir já a energia nesse momento fluindo de cada uma de nós. Sempre que eu digo e pergunto a todos o que vocês buscam, as pessoas às vezes ficam pensando. A gente busca paz, acolhimento. Mas o que é paz e acolhimento para cada um? Paz e acolhimento, às vezes, não são só momentos, não são só coisas materiais. Mas paz e conexão é saber realmente o que a gente sente no momento, os nossos sentimentos. Nós falamos muito isso no Reiki. Por quê? Os nossos sentimentos, eles são capazes de nos dar a direção da nossa vida, da nossa saúde, da nossa doença. E acredito que todas vocês aqui buscam isso. Então, não procurem externo, porque tudo o que vocês procuram está interno. O que está interno é o que a gente precisa encontrar de nós mesmos. Se eu sei do jeito que as coisas fora são, está ótimo, não vamos tentar controlar o fora. Controlamos o que está dentro. É disso que fala o Reiki. O Reiki, ele fala da energia Rei, que é a energia de Deus, que cuida de tudo, e a energia Ki, que é a nossa energia, de todos os seres vivos. Os animais também têm energia Ki. As flores, as plantas, tudo tem uma energia. Então, tudo é energia. Não é só o Reiki que fala só dessa energia. São várias outras terapias, vários estudiosos. E sempre o que eu digo, cada uma de nós temos esse momento de cura, de prosperidade. E essa prosperidade é um momento que a gente busca, mas não só no mundo material. A prosperidade é por dentro de nós mesmos. Eu quero saber de vocês, se alguma de vocês tem algum desses momentos que consegue sentir que as coisas estão fluindo, estão realmente acontecendo leves. Algumas de vocês já passam por isso? Ou vocês acham que tudo é muito difícil no momento? Eu já estou conseguindo sentir, até porque eu já fiz uma parte do curso. É muito bom. Isso. Então, o que a Rosane colocou aqui pra gente é muito importante. Por quê? Nesse momento que a gente consegue ver as coisas mais fáceis, o que acontece? A gente está numa conexão com nós mesmos
com o nosso interior, a gente descobriu o que a gente tem dentro da gente e as coisas, elas fluem muito mais rápido. Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos! Podem ficar à vontade, tudo bem, Lúcia? Tudo bem? Tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer. Seja bem-vindo, Wagner. Podem ficar à vontade, tá, gente? Sejam bem-vindos. Então, continuando o nosso raciocínio, tudo que a gente tem dentro da gente, se a gente descobrir e não fugir disso, nossa, chega um momento que alguém me fechou no trânsito, aquilo me irritou, a gente pode falar que aquilo irritou a gente. Se a gente achar que não, tá tudo bem, aconteceu, claro, acontece, mas a gente pode sentir aquele momento. E aquele momento vem e ele já vai. Se a gente fica guardando as coisas ficam dentro, obstruindo os nossos chakras. E o que são os nossos chakras? Vamos começar então. Vocês não reparem que eu sou a dona do banner. Eu adoro um banner. Vamos lá. Vamos começar aqui. Então, pessoal, nós temos 7 chakras principais no corpo, tá? E esses chakras, eles são ligados aos nossos órgãos. O que são esses chakras? O que é isso? Alguma de vocês não sabe o que é chakras? Todo mundo sabe? Ótimo, perfeito. Então, os nossos chakras, nós somos nossas principais ligações do nosso corpo, são os chakras mais fortes que a gente tem. Esse aqui é o chakra básico, que é o chakra que fala com a ligação da terra, com as coisas materiais, como a gente prospera. Quando a gente está prosperando, quando a gente está firme na vida, seguindo o nosso caminho, o nosso propósito, as coisas fluem. Nada fica atrapalhando, a gente segue o nosso caminho. Então, esse chakra é na cor vermelha, tá? Então, aqui, ele é o nosso chakra sacral, um pouquinho acima desse chakra da cor vermelha. Imagine que essa pessoa aqui, ela está de pé, tá? Ou pode estar sentada também. Então, são essas ligações que vão culminar na nossa coluna, né? Então, esse chakra aqui é cor laranja. Esse é o chakra sacral ou chakra sexual, que vocês acharem melhor de falar, tá? Esse chakra aqui, ele faz a ligação com os nossos ovários, com nós mulheres, ovários, sistema reprodutor. Ele fala muito também na parte que a gente tem hormônios, né? Sabe aqueles dias que a gente não tá bem, que a gente tá meio cansado, acorda fadigada? É esse chakra aqui. Mas por quê? Não é só porque a gente não dormiu bem. Tudo bem, isso tudo influencia. Mas a lua ela faz muito isso com a gente. Mulheres, por quê? Nós mulheres temos uma conexão muito forte com a lua. A gente é formada de água. Quase, não vou dizer um número exato para vocês, mas 60% de água o nosso corpo tem, né? Então, o nosso corpo, além dele ser feminino, ele abriga ovários, abriga várias coisas que o do homem não, porque a gente prepara uma gestação, a gente prepara um filho para nascer. Então, a gente tem muito mais essa ligação com esse chakra aqui. Por isso que às vezes a gente tem a nossa barriguinha um pouquinho mais inchada, um dia no outro, parece que a gente não se sente bem, a gente está às vezes no período ovulatório, está na menopausa, então tudo isso é influenciado por esse chakra aqui. Quando ele está bem, tudo flui, a gente tem força para fazer atividade física, a gente tem vontade de, sei lá, comer bastante, que a gente gosta também, né? A gente gosta de se alimentar, não vamos mentir, né? A gente é mulher a gente gosta de coisas boas. Então, isso aqui, ele é muito relacionado com esse chakra. Quando ele está desequilibrado, a gente se sente apática. Então, homens, a mesma coisa, homens têm a próstata. O que acontece com a próstata? A próstata no homem, quando ele fica muito irritado, muito apático, que ele não consegue ter aquela disposição de, nossa, hoje eu vou acordar e vou fechar aquele contrato, vou fazer coisas que eu preciso fazer, de homens, né, na verdade. Então, esse chakra aqui, ele é muito relacionado a isso. Quando tá tudo bem, os homens são mais fortes, mais ligados às coisas que
realmente necessitam de força. Esse chakra para o homem necessita a força mesmo. Então agora a gente vai para o nosso outro chakra, que é o chakra do plexo solar. O que é o plexo solar? O plexo solar é como se fosse um chakra que fosse o nosso guru interno. Algumas de vocês, ou você, já sentiu que chegou num lugar e a energia não era boa? Já sentiram, né? Quando a gente sente isso, é o plexo solar. E ele pode estar assim, super desalinhado em algumas pessoas, mas nós vamos sentir. Por que a gente vai sentir? Porque esse chakra, ele não é feito vamos supor, ele não tem a mesma utilidade que o básico. O básico, ele fala muito dos ossos, ele determina bastante. Isso eu vou conversar com vocês depois. Mas ele tem essa capacidade de se regenerar mais facilmente. Então, ele bloqueia e ao mesmo tempo ele desbloqueia. Ele é totalmente mais fácil. Ele é quase um sol interno. Por isso, quando a gente tá nesses dias assim, meio nublado, meio jururu, a gente fica pensando, nossa, hoje eu tô sentindo que as coisas não estão muito boas. Mas é por quê? Porque esse chakra, ele gosta do sol, porque ele é o sol. Então ele tem aqueles sentimentos muito felizes e ao mesmo tempo os mais depressivos. Então, esse chakra fala muito de quando a pessoa tá fora do ritmo, é muita apatia que nós falamos, é muita parte de depressão. Então, esse chakra, ele serve mesmo para nos dar ânimo. Então, esse aqui é o chakra que ele fala bastante, é o nosso chakra cardíaco. Então, o que é o nosso chakra cardíaco? O nosso chakra cardíaco, ele é verde, por isso que vocês já sentiram que quando a gente está no verde, parece que as coisas são mais leves, parece que elas são mais aconchegantes. É uma coisa mais que causa muita vontade de ficar junto à natureza, né? Então, às vezes a gente está em qualquer lugar, a gente pode estar num apartamento, numa casa, a gente está no meio do verde, a gente se sente acolhida, abraçada, né? Então, esse chakra aqui, ele fala muito dos sentimentos, de lugares, de coisas boas, de pessoas que a gente ama demais. Sabe aquele sentimento assim, que quando tu tá na casa da tua avó, aquele abraço, tu nunca vai esquecer. Aquela música que tu escutou com ela no radinho de pilha lá, e um dia tu escuta quando tu tá, sei lá, em algum lugar, viajando, tu tá dentro do teu carro e toca aquela música na rádio. Essa é a sensação. É uma sensação que a gente guarda no peito e é feliz. Assim como a gente guarda, às vezes, as coisas também que não são tão boas. Sabe aquelas sensações, assim, que quando a gente... Nossa, eu não concordei com o que a pessoa disse, não gostei, e fica aquela coisa de anos remoendo? Isso faz muito mal para o nosso chakra cardíaco. E o nosso chakra cardíaco, ele tem uma ligação muito forte com os nossos pulmões, com o nosso coração mesmo. Muitas pessoas que têm problemas cardíacos, isso já foi provado. Ele faz muita jus nessa parte. Então, pensem que alguém fez algum momento, alguma coisa que eu não gostei. A gente não precisa concordar com a pessoa, porque a visão dela naquele momento é aquela, é o nível de maturidade dela. Nós temos a nossa visão, a gente tem outra consciência. E no momento que nós temos outra consciência, as coisas ficam mais leves. É isso que a Rosane falou antes. Ela entra naquele momento que abre, as coisas expandem, tá tudo bem, tá certo, mas a gente precisa colocar isso em palavras. Por isso que agora vem o chakra laríngeo. O chakra laríngeo é um chakra que fala muito das nossas comunicações. O que são as nossas comunicações? Ele é de uma cor azul céu. Por isso que quando a gente olha pro céu, eu não sei se vocês têm a sensação, hoje está um pouquinho nublado, mas quando a gente olha pro céu, a gente sente aquela calmaria, parece que tem alguma força falando com a gente, parece que tem algo que expande, né? Então, esse é um chakra que fala muito da comunicação, de como nós nos portamos, se a gente pode ou não pode falar alguma coisa com uma pessoa. Geralmente é ele que coordena. Se
que a gente às vezes fala de uma forma grosseira, às vezes sem querer, né? Porque a gente é ser humano, todo mundo pode errar, isso é normal. Mas o que acontece às vezes com ele? As pessoas às vezes são totalmente desreguladas, a vida inteira. Aquelas pessoas que falam que acham que querem, eu falo mesmo, e tá tudo bem, tu vai ter que aguentar eu falando ou não. Então, quem nunca passou por uma pessoa assim, né? Então, é isso mesmo. Esse chácara, então, quando a gente não fala também, quando a gente reprime tudo pra dentro, às vezes, sabe aquele momento que a gente tá... Eu tô achando que esse microfone não tá funcionando direito. Vocês estão me escutando bem? Então? Então tá bom. Eu que não tô me escutando. Então, esse chakra fala também de quando a gente reprime os nossos sentimentos. Quando a gente não coloca pra fora. Sabe aquele momento que a gente pensa assim, não vou falar agora. Deixa ele lá, deixa ele gritar, deixa ele se espelhar. Eu não vou falar nada agora. E aí vai passar. Aí chega o outro dia, não falou nada, aconteceu a mesma coisa. Aí tu fica pensando, não vou falar nada de novo. Aí chega o outro dia, faz de novo, não vou falar nada de novo. E aí o que acontece? Daí um pouco, tu, meu Deus do céu, eu sempre aguento isso de ti. Por quê? Aí o que a gente fala, né? É a gente que está se tornando errada, a gente está se tornando omissa das coisas que a gente está guardando dentro da gente. E nesse momento que a gente guarda as coisas pra gente, a gente está nos prejudicando, não está prejudicando a outra pessoa. Talvez esteja, porque também a gente sempre está na vida de alguém para auxiliar na jornada da pessoa, desenvolvimento. Por isso que se fala muito, o casamento, vocês podem agora pensar comigo, se não é verdade, o casamento ele desenvolve as pessoas. É por isso que ele existe, por isso que o homem e a mulher, eles foram feitos para estar um com o outro. Não só homem de corpo ou mulher. A gente fala muito aqui do ânimo e da ânima. O que é o ânimo e a ânima? O ânimo é o masculino homem e a ânima é a feminina mulher. Todos nós temos essa dualidade dentro de nós. O que são essas dualidades? Eles entram bastante nesse chakra. Por quê? O homem, ele é uma pessoa que ele vai ter que ter muita fortitude, porque o homem ele caça, ele vai à guerra, ele precisa trazer o dinheiro para dentro de casa, ele é forte, ele precisa ser honrado. O que é ser honrado? Ser honrado é aquela pessoa que fala e cumpre, aquela pessoa que realmente vai lá e faz. Isso nós também temos dentro de nós. Só que sempre o que a gente busca em um parceiro? A gente busca esse tipo de pessoa, a gente busca segurança e honra no homem. É isso que a gente busca. E nós também somos assim, nós mulheres. Então, nesse momento que a gente sempre busca alguém, a gente sempre busca nossas qualidades na outra pessoa. Por isso que nós nunca vamos atrair pessoas que são tão diferentes de nós. Podemos atrair, mas a gente não fica porque o nível de maturidade é muito diferente. Não tem como tu baixar o teu nível, que tu já, vamos supor, tu já passou ali no ensino médio e tu vai namorar com uma pessoa do primário, não tem conexão. Por que não tem conexão? Porque tu já tá em outra vida, daqui a pouco tu já começa a fazer faculdade e a pessoa tá iniciando, ela não vai entender, ela não vai nem conseguir te acompanhar, né? Então, essa é a explicação que a gente tem do feminino e do masculino. O feminino, o que ele busca sempre, né? Nós mulheres, a gente busca segurança, a gente busca tranquilidade, a gente busca Deus. Sempre a mulher sempre busca Deus em primeiro lugar. Eu sei que às vezes a gente fala em outras formas, mas buscar Deus às vezes é uma oração, é estar junto à natureza, é estar junto com pessoas que a gente ama, fazer coisas que a gente gosta, quando a gente se sente bem, sabe? Sabe quando a gente tá passando... Não sei se vocês gostam de sorvete? Todo mundo? Então, quando a gente tá passando, eu pelo menos assim, quando eu tô passando pelo McDonald's, assim, ó, eu juro, eu adoro aquele sorvete, o sorvete mais gorduroso que tem, mas eu amo. Então, aquele momento eu vou lá e compro o sorvete e é uma conexão com o meu Deus dentro de mim. Então, isso também é uma sagrada rotina diária que a gente precisa ter. Às vezes, coisas que a gente ama, pequenas coisinhas nos tornam pessoas melhores para nós mesmos. Então, essa é a parte que fala muito dessa comunicação.
Porque os chakras, depois que eu terminar aqui essa explicação, vocês vão ver que todos eles se interligam com tudo que eu falei agora. Esse, então, é o chakra frontal. Ele é numa cor azul, bem escura. Imaginem a cor do... Não sei se vocês já viram a cor do oceano, lá no fundo. É escuro, né? É uma coisa que eu não sei explicar para vocês. Se confunde muito com preto, mas um azul muito escuro. Quase um azul petróleo. Então, é essa cor. Por que eu tô falando de cores para vocês? Uma, porque a gente pode trabalhar depois com a cromoterapia com cores. Sabe aquelas dores de cabeça que às vezes a gente tem? Não sei, perto às vezes do ciclo menstrual, ou quando a gente está muito estressado, sabe aquele estresse que vem assim, que você tem que resolver um problema e tu não sabe como e tu fica pensando demais? Isso são todos pensamentos. Esses são todos pensamentos do chakra frontal. E o que esse chakra frontal faz? Ele é a nossa pineal, que é uma glândula que dizem que muitos séculos atrás haviam lemurianos. Lemurianos, eles eram conhecidos como seres que tinham uma visão bem mais aberta, mais apurada que a nossa. O que são essas visões mais apuradas que a nossa? Porque hoje nós estamos encarnadas em corpo e osso. E antigamente falava-se muito pouco de o que a gente vai falar agora. Existem espíritos, existem, como vocês acharem melhor, existem outros seres no nosso meio. A gente não está livre. Então, por isso que a nossa vibração, ela precisa ser uma vibração sempre alta. No momento que a gente se conecta com a dor, com as coisas difíceis, espíritos obsessores podem... Sabe aquelas dores, assim, não sei se vocês já tiveram, quando vocês estão muito tristes, vocês se sentem pesadas, com dores nas costas? É isso, meninas. E eu digo isso porque eu já passei por isso. Eu já passei por casamentos que não deram certo, trabalhos que também me sugavam bastante. E a gente é humano. A gente tem esse momento que pode estar com uma energia 100% sempre boa, mas acontece que às vezes 0,5 cai. No momento que ela cai, vocês verem que caírem, pensem em coisas boas. Pensem em tudo que vocês já fizeram de bom na vida de vocês. Nunca deixem um espasmo de um momento ruim na vida de vocês deixarem a vibração de vocês cair. É normal, às vezes, acontecer que alguém desencarne da nossa família. Infelizmente acontece, todo mundo nasce e todo mundo morre. É assim. A gente vai sofrer? A gente vai sofrer. Mas o que é uma coisa que a gente precisa entender? Que tudo tem o seu tempo. A gente precisa aproveitar agora, o presente, esse momento que a gente está vivendo aqui. Então, esse chakra fala muito disso. Ele vê além. Ele é quase o plexo solar que sente quando a gente entra nos ambientes, mas esse aqui, ele enxerga as coisas. Quando a gente está conseguindo... eu não sei se vocês meditam. Alguma de vocês meditaram já alguma vez? Não? Não. Tá. Normal. Meditação, ela é feita muito com uma técnica no centramento da mente. O que é o centramento da mente, tá? O centramento da mente é a gente conseguir controlar a nossa respiração e prestar atenção nela. A meditação, como muitos dizem, é esvaziar a mente. Mas ali é quando tu tá 20 anos meditando, porque não é assim. A gente tem pensamentos, pessoal, é normal. A gente tem aquele momento que a gente às vezes quer ficar em silêncio, mas está acontecendo mil coisas lá na nossa vida. Não tem como tu ficar não pensando, aquilo vem e vai, sabe? Tu consegue prestar atenção na tua respiração, no teu corpo, e aquilo volta de novo, aqueles pensamentos. E assim você vai brigando com os pensamentos, né? Mas não é necessário, deixa os pensamentos virem, prestem atenção neles, prestem atenção que todo pensamento, ele é uma limitação. O que é uma limitação? É o medo. Todo sentimento, todo. O sentimento de tristeza, o sentimento de apatia, o sentimento de raiva, tudo ele traz algo atrás. E
tudo é medo. E por que o medo? O medo, a gente sempre associa ele com morte. Agora a gente vai raciocinar um pouco. Tudo que a gente faz no nosso dia a dia é para comer, pagar as nossas contas, correto? Chegar em casa, ficar tranquilo, ter as nossas coisas e depois construir patrimônio, viajar para não ficar depressivo, né? Para sair dessa... Às vezes a gente está naquele momento só de vai para casa, trabalha, vai para academia, vai no mercado, busca filho, faz isso, faz aquilo, automático. E o que a gente às vezes faz? A gente planeja uma viagem para sair daqui. E no momento que a gente faz isso, nem que você for ali na gruta tomar um banho ali da cachoeira, é muito gratificante. A gente sai daquele momento que a gente está sofrendo nesse dia a dia e a gente não percebe. A gente acha que é normal a gente fazer tudo isso. Mas pensa, há muitos anos atrás, as mulheres, elas ficavam em casa, elas faziam as coisas, elas adoravam ficar naquele momento, era aquele momento delas. Claro, dependia do dinheiro do marido? Dependia. Mas hoje, o que a gente vê muito, né? A gente vê direitos iguais. A mulher vai trabalhar e eu também vou e tá tudo bem, só que daí ela tem que fazer 1000 coisas a mais que eu. O homem é assim. Ele fica pensando às vezes assim, tá, mas ela quer direitos iguais, então a gente precisa ter direitos iguais, né? Mas não, a gente é feminina, a gente é sensível. Se a gente vai colocar uma mesa, a gente pensa em todos os detalhes da mesa. O homem não, o homem vai lá e coloca de qualquer jeito. Então, nesse momento que a gente tem que pensar, tudo que a gente faz é a base de segurança. E no momento que a gente não tem segurança, se tu não tem casa, se tu não tem uma cama, se tu não tem comida, não tem um teto para morar ou não tem estabilidade na vida, o maior medo é a morte. Sempre combina nisso. Então, esse é o chakra que fala muito disso. E tudo que vocês pensarem, às vezes, em relação a esse chakra, a gente pode sempre pensar o quê? Que esse chakra aqui é um dos chakras que vai centrar a nossa mente. Sempre. É o chakra que centra. Esse centra e esse conecta. Sempre pense assim. Quando vocês estão com alguma dúvida, eu respondo, eu falo que sim, falo que não. O que eu tô sentindo? Podem colocar a mão em cima do chakra de vocês. Plexo solar. Coloquem a mão agora no plexo solar de vocês. Ele é sempre a 3 dedos em cima do umbigo. Eu coloco aqui no meu, mas vocês podem sentir onde ele é. Coloquem a mão, fechem os olhos. Vão sentindo a mão de vocês. Sintam se ela está quentinha. Agora pense em algo que vocês precisam decidir na vida de vocês. Porque todos os dias a gente tem decisão. Todos os dias a gente precisa decidir algo. Sintam a resposta vindo. Agora vocês podem abrir os olhos. E é isso que o plexo solar faz. Ele dá as respostas que a gente precisa. Por quê? Se eu já estou em dúvida em algo, em responder algo, é porque aquele algo realmente não é bom. Se eu não tenho dúvida, o plexo solar ele não vai precisar ser usado. Ele já vai dizer para você, vai, pula, faz o que você tem que fazer. Então, essa é uma decisão consciente que vocês podem ter com vocês mesmos. Isso é uma forma de meditação. É uma forma de vocês se conectarem com vocês mesmos. Aqui, então, nós temos o chakra da coroa. O que é o chakra da coroa? O chakra da coroa, ele é muito relacionado com a espiritualidade. O que é a espiritualidade que nós falamos hoje? Tem muitas pessoas que dizem que espiritualidade é orar, rezar. É muito importante a gente fazer isso. Mas a espiritualidade é além disso. É uma conexão. O que é essa conexão? É a conexão que quando eu fecho os olhos, eu não tenho medo do que sai em volta de mim. Eu tenho certeza que tem alguém me protegendo. Eu estou conectada com algo maior. Algo que cuida de tudo, algo que cuida de todos,
e algo que vai me nutrir quando eu preciso. Algumas de vocês já passou por algum momento assim que disse, não tem mais jeito, não sei o que eu vou fazer agora. Tem alguém de vocês que já passou por isso? Por um momento que foi assim, ó, nossa, acabou, não sei mais o que fazer, perdi o emprego, agora que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, perdi alguma coisa e eu não sei o que fazer. Vocês já sentiram? E é isso, meninas e meninos. Eu digo assim, ó, que essa espiritualidade é aquela coisa que você diz assim, tudo bem, aconteceu, agora que Deus me mostre o melhor caminho. Esse é a melhor frase que vocês podem entender que realmente funciona. Por quê? Tem coisas que acontecem que tem que acontecer para nossa evolução. Às vezes, eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo, até, foi ano passado até. Eu tinha um lugar que eu adorava e eu acabei perdendo aquele lugar e eu tinha feito uma conta gigantesca. Eu disse, nossa, eu pensei assim, mas por que aconteceu isso agora, né? Aí eu pensei assim, mas eu não preciso entender isso. Eu só preciso aceitar e entender por que isso aconteceu e o que eu preciso mudar. Porque sempre quando a gente está nesse momento que a gente pede alguma coisa, é que realmente alguma lição dali a gente vai tirar. Algum desenvolvimento vai vir pra gente. E realmente aconteceu. Aquilo ali me conectou com algo que eu tivesse aqui hoje falando com vocês, sabe? Senão às vezes eu poderia estar lá na mesma vida que eu achava que eu merecia. Não, mas eu fui lá, fui ser forte. Naquele mesmo momento eu entendi que Deus queria algo diferente para mim. E esse algo diferente é essa conexão com a espiritualidade. Então, esse chakra aqui é o chakra da coroa. Ele pode ser imaginado de uma cor lilás e uma cor branca. Vocês podem ver que todos os chakras, eles têm pétalas. O que são as pétalas? São as nomenclaturas de o que ele vibra. Esse chakra aqui, ele vibra em 1000 pétalas. Então, esse chakra é a conexão maior. É ele que vai fazer a conexão com a entrada. Quando a gente vai fazer o reiki, depois a gente vai demonstrar isso para vocês, é ele que vai fazer a ligação com a nutrição do poder maior, do poder rei, que a gente fala, né? Então, sempre quando vocês fecharem os olhos de vocês, pensarem à noite, ou quando vocês estiverem em um momento mais difícil, sempre pensem que tem uma luz muito forte entrando por cima da cabeça de vocês. Vocês podem estar deitados, que ela vai vir do mesmo jeito. Eu tinha bastante isso quando eu comecei a estudar. Eu disse, mas eu tô deitada, como é que a luz vai entrar na minha cabeça? Aí eu imaginava a luz assim, sabe? Pode imaginar de qualquer jeito, se ela vindo assim, tá deitada, ou assim, tá tudo bem. O importante é que ela vai entrar. Imagine essa luz, que ela seja uma luz lilás. Por que o lilás, tá? Depois eu vou falar um pouquinho da cromoterapia pra gente. O lilás, ele é uma luz que ele transmuta. Alguns de vocês já ouviu falar de Saint-Germain? Saint-Germain, ele é do raio lilás. Então, a gente sempre fala que tudo está interconectado, né? Então, tudo é do Oriente, do Ocidente, é tudo igual. Não precisa se preocupar dizendo que o reiki é diferente de... Claro, não vou dizer que é igual, mas não vai dizer que ele é diferente de uma religião católica ou um centro espírita. Tudo fala de espiritualidade, tudo fala de energia. Então, é tudo uma explicação mais diferente uma da outra, mas é uma explicação condensada a mesma coisa no final. Então, esses são os nossos 7 principais chakras, tá? E nesses 7 principais chakras, o que acontece? Vamos supor, um chakra está desalinhado. Vamos supor o chakra básico. O chakra básico desalinhado. O que acontece, né? Como a gente falou, a gente está desestabilizado, a gente não está conseguindo ganhar dinheiro, a gente não está tendo força. Ele fala muito dos ossos também. Sabe pessoas que têm problemas de osteoporose, problemas dentários? Aqueles problemas assim que às vezes a pessoa começa a sentir um peso no corpo e são os ossos que estão fracos, falta de cálcio.
esse chakra, ele fala muito disso também, tá? Então, quando a pessoa tá com alguma doença, alguns médicos já estão se especializando em parte de chakras, né? Então é bem legal quando a pessoa já chega e acontece o quê? Ele vai dizer, me conta, o que tu tá sentindo? Aí a pessoa, eu tô sentindo as minhas pernas. Vou só tomar uma água, tá, pessoal? Vocês podem tomar também, viu?